Rido é um virgem solitário que foi colocado em um sono frio por causa de sua doença. Anos depois, ele acorda para descobrir que é o último homem vivo na Terra, e ele deve bater palmas sem parar para repovoar o planeta e salvar a humanidade. Tudo começa quando Rido finalmente confessa para sua paixão, Arisa, mas é apenas porque ele tem uma doença mortal chamada esclerose celular. E ele entrará em sono criogênico, pois a cura não estará pronta por mais 5 anos. Ao ouvir isso, Arisa começa a chorar e o deixa porque está chateada por não poder provar a salsicha dele por um tempo. Mais tarde, ele vai ao hospital onde se despede de sua irmã, Mahiru, e de seu irmão mais velho. Nesse momento, Arisa vem vê-lo, e Rido dá a ela seu colar para guardar como um símbolo de seu amor. Depois que ela aceita feliz, Rido se deita na câmara de sono e percebe que todos que ele conhece já seguiram em frente quando ele acorda. É então que ele ouve Arisa chorando e gritando que vai esperar por ele o tempo que for necessário, e isso o tranquiliza. Com isso, o cara dorme e acorda com uma garota atraente chamada Mira, junto com algumas outras enfermeiras surpresa. Quando Rido começa a fazer perguntas, Mira promete explicar tudo, mas primeiro, ela o leva a um médico para um check-up médico, e ele descobre que está curado de sua doença mortal. Depois, Mira o leva para um passeio para que ela possa explicar tudo o que aconteceu nos últimos 5 anos, mas Rido imediatamente sente que algo está errado. Mira então revela que, enquanto ele estava dormindo, outro vírus mortal surgiu e exterminou metade da humanidade, e não há cura até agora. Rido acredita que ela está mentindo e sai do carro, apenas para ser cercado por dezenas de garotas sedentas. É quando Mira o alcança e diz que quase todos os homens neste mundo morreram devido ao vírus, e apenas 5 deles estão vivos em sono congelado. Rido questiona por que ele está vivo, e ela diz que é devido ao tratamento que ele recebeu enquanto dormia. Nesse momento, uma mulher estranha tenta pular na salsicha de Rido, mas ela é atingida por um taser dos guardas de Mira e desmaia. Mira então se ajoelha e implora a Rido para devorar quantos biscoitos ele quiser, porque eles precisam dele para fazer bebês e salvar a humanidade. No dia seguinte, Rido é informado sobre o mundo governado pelo Grupo Mulher Unida, que atualmente está trabalhando no desenvolvimento de uma vacina. Mesmo que o trabalho delas não esteja concluído, elas encontraram uma pequena esperança quando um paciente com esclerose celular chamado Ino fez tratamento, e também se tornou imune ao vírus que extingue os homens. Depois que Ino foi considerado imune, o grupo decidiu acordar outros homens com esclerose celular um por um, e foi assim que Rido acabou nessa situação. Enquanto Rido processa tudo, Mira pede que ele fique fora das ruas porque ninguém além dos superiores sabe da sua existência. Ela então o lembra que ele precisa começar a aplaudir e se reproduzir, mas Rido sugere usar métodos artificiais. No entanto, Mira informa a ele que humanos nascidos de tais métodos não têm imunidade e morrem novamente, razão pela qual ele deve fazer o trabalho manual, acrescentando que o número 1 já engravidou uma mulher e sua descendência pode salvar a humanidade. Rido acredita que é uma brincadeira e deseja ir para casa, então Mira decide trazer Mahiru em vez disso. Após uma reunião emocionante, Mahiru o leva para outra sala, onde Rido descobre que seu irmão mais velho também está em sono profundo. Depois ele pergunta a Mahiru sobre Arisa, e ela hesitante lhe diz que ela está desaparecida há 3 anos. Mira acredita que Arisa pode já ter morrido devido às condições difíceis do mundo, mas Rido se recusa a acreditar nisso, e começa a ligar para o número dela em pânico. Depois, Mira informa aos superiores que Rido ainda não escolheu um parceiro, então eles começam a repreendê-la e lembram-na da importância de ele ter filhos. Por causa disso, ela visita o quarto dele parecendo uma guloseima, e imediatamente abandona sua proteção para curar a disfunção erétil de Rido. Ela então sobe em cima dele e lhe dá um beijo, pedindo-lhe que a deixe ter seu suco de picles. Mas apesar da tentação, Rido lembra o rosto de Arisa, e imediatamente a afasta, fazendo com que Mira saia da sala. Vamos lá, cara! Lá fora, ela encontra a assistente de Ino, Nene, que sugere que ela deixe Ino aplaudir, pois Rido parece ser do tipo frutado, mas ela a rejeita. Enquanto isso, Rido se lembra que deu um pingente para Arisa e descobre que o rastreador ainda está ativo. No dia seguinte, Mira o leva a uma câmara cheia de mulheres voluptuosas que estão todas ansiosas para brincar com ele. Mas o cara é tão virgem que não consegue lidar com uma mulher nem se ela viesse com um manual. Mira então o avisa que todos os homens em sono profundo, incluindo seu irmão, morrerão em 1 ano se uma cura não for encontrada. E como Rido segue a regra de Bros Before Hoes, ele concorda em escolher um parceiro. No entanto, ele pede a Mira 1 mês porque quer encontrar Iria primeiro. Mira concorda em deixá-lo fazer o que quiser por 1 mês, se ele pelo menos compartilhar a cama com uma mulher de sua escolha, que o ajudará a praticar seus movimentos para o grande dia. Sim, sim, sim! No dia seguinte, Ino está recebendo uma massagem premium de 2 gatas enquanto assiste a um filme de sua atriz favorita chamada Rina. Nesse momento, Nene entra e diz a ele que é hora de um cardio intenso e ele deve escolher um parceiro para si mesmo. Ino está indeciso sobre quem escolher, então Nene o presenteia com sua atriz favorita. Mais tarde, Rina chega ao seu quarto e Ino não consegue acreditar que está prestes a fazer amor com a mulher que ele desejou por anos.
Sem perder tempo, ele começa a cultivar seus melões, e antes de dar a ela um trava-língua que frita o cérebro de Rina. Depois disso, ele demonstra suas habilidades de encanador e desentope os canos de Rina, deixando-a satisfeita com o trabalho. Enquanto isso, Rido está desfrutando do café da manhã com Mahiru e Mira, e eles dizem a ele que tem os melhores chefes de todo o mundo só pra ele. Mira então pede uma grande porção pra si mesma, e Mahiru admite que está com ciúmes porque Mira come como Ed Hall, mas tem o corpo de Ana de armas. Quando Rido começa a olhar para os pacotes de leite de Mira, Mahiru fica chateada e vai para seu quarto. Depois Mira diz a ele que vai lhe dar um guarda-costas e uma enfermeira para garantir que ele esteja seguro e saudável, e ele também vai compartilhar a cama com uma mulher todas as noites. Com isso, Rido volta para o seu quarto, mas se depara com Ino e Nene, e Ino propõe animadamente que eles se tornem amigos, porque não há outros homens por aqui. Ele também garante a Rido que tudo o que lhe é dito é absolutamente real, e eles têm sorte de encontrar garotas à esquerda e à direita. Quando Rido diz que não está tão animado, Ino percebe que ele é um garoto delicado e pede que ele aproveite essa nova realidade. Depois que ele sai, Rido vai para o chuveiro e pensa na última vez que viu o rosto de Arisa. Neste momento, as luzes se apagam e ele estende a mão para se encontrar segurando uma bola de borracha natural. Ah, é então que percebe que está acompanhado por sua guarda-costas, uma deusa voluptuosa chamada Akane, que imediatamente começa a amá-lo com amor. Antes que Rido possa entender o que está acontecendo, ela abre uma garrafa de sua bebida e faz Rido prová-la de seus lábios, testando a paciência dele, mas o cara cede em 2 segundos e desmaia nos braços dela. Meu Deus, cara, não, de jeito nenhum, mano. O quê? Mais tarde, ele acorda em sua cama e encontra a Akane dormindo no sofá, mas fica chocado ao encontrar uma garotinha em sua cama. Pode repetir? Ela se apresenta como Sui, e Rido percebe que ela deve ser a enfermeira que Mira designou para ele. Nesse momento, Akane acorda e imediatamente se junta a ele na cama, prometendo não provocar seu Bilal esta noite. Depois que as garotas adormecem, Rido percebe que Mira está testando sua paciência, então ele fica acordado a noite toda para se controlar. E no dia seguinte, ele leva as garotas ao antigo local de trabalho de Arisa para procurá-la, mas alguém está seguindo eles em segredo. Mira então pergunta a ele por que ele acha que Arisa ainda está viva, e ele diz que é porque ele deu a ela um pingente com um rastreador e esse rastreador ainda está ativo. Logo em seguida, Akane oferece a ele um pouco de seu suco para fazê-lo relaxar, mas ele diz a ela que ela não deveria estar bebendo durante o trabalho. Justo então, as sirenes tocam e um urso aparece do nada, deixando-os em choque. Ele vai direto para Sui, mas Rido pula na frente e a salva de se tornar carne moída. Ele pede para as garotas fugirem, mas Sui de repente se concentra e chuta o urso na cabeça, o que o faz desmaiar. É aí que ele descobre que Sui é na verdade sua guarda-costas, e ela começa a chorar e a se desculpar porque não reagiu rápido o suficiente. Akane então cuida do ferimento que ele teve como sua enfermeira, e Mira repreende os oficiais por terem segurança fraca, sem saber que foi planejado por alguém. Depois, ela leva Rido ao antigo laboratório de Arisa, que parece estar uma bagunça. Depois que ela desapareceu, alguém invadiu e roubou a maior parte de sua pesquisa sobre o vírus que extermina os homens. Por isso, o laboratório dela está uma bagunça. Rido então encontra uma foto dela com seu cachorro, Jiro, e isso leva de volta ao dia em que os médicos não tinham cura para a doença de Jiro. Foi então que ela decidiu se tornar médica, e Rido prometeu se tornar um também para que pudessem salvar o cachorro. Em faz de conta, Rido pergunta a Mira se é egoísta não aplaudir porque está apaixonado por alguém, mas ela diz que não pode responder isso. Quando ele pergunta quantos homens estão em sono profundo, ela diz que o número exato é desconhecido porque a relação entre os países está ruim. Naquele momento, Rido percebe que ainda não poderá salvar o mundo com a coisa nas suas calças, então decide salvar o mundo com a coisa no seu crânio desenvolvendo uma cura. Cara. Logo depois, Mahiru está ajudando em um orfanato quando vê a reportagem falando sobre um homem que é imune ao vírus. A repórter então apresenta Rido ao mundo, e todos ficam chocados ao ver um homem pela primeira vez em 4 anos. Sem ele saber, Arisa ainda está viva e ouve seu comunicado. Mais tarde, ele encontra o ursinho de pelúcia de Arisa entre seus pertences, que estava escondendo um anel inteligente dentro. O anel inteligente toca uma mensagem de Arisa, que descobriu que o vírus foi criado em um laboratório, para grande choque dele. Mais tarde, ele decide dar um passeio com Mira e diz a ela que vai adiar a busca por Arisa, e em vez disso, desenvolver uma cura primeiro. No entanto, Mira se inclina e pede desculpas porque colocou a vida dele em perigo outro dia, mas ele a tranquiliza dizendo que está tudo bem. Ele então pergunta se ela ficou chateada por ficar presa com ele porque ele está impedindo a humanidade de se restaurar, mas Mira diz que se sente sortuda porque ele é um homem gentil.
Naquela noite, os chefes do grupo Mulheres Unidas realizam uma reunião para discutir as ações recentes de Rido. Eles também falam sobre Ino, que tem batido palmas como um cachorro, e já garantiu que 28 mulheres não menstruem nos próximos 9 meses. Eles elogiam Nai por fazer isso acontecer, mas não estão felizes com o desempenho de Mira, pois Rido não está cedendo. Eles então concordam em despertar o número 3 para que possam prosseguir com a próxima etapa de seu plano. 5 anos atrás, um cara chamado Doi foi intimidado por seu colega de classe por parecer com Gojo Satoru de Ichimu. Enquanto ele caminhava pelos corredores parecendo um desastre, seu único amigo na escola o ignorou, o que o levou de volta ao dia em que eles se tornaram amigos. Então, um dia, ele viu seu amigo sendo intimidado e quando tentou detê-lo, também se tornou vítima de bullying. Mais tarde, durante a aula de piano dele, a senhora mãe mamãe Yuzu percebeu que ele não estava no seu melhor, então ele disse a ela que alguns de seus colegas estavam sendo duros com ele. Yuzu ficou com pena dele e tentou animá-lo com suas bolinhas de estresse, mas percebeu que ele estava com febre alta e disse a ele para voltar para casa naquele dia. No caminho de volta, ele foi ao hospital para se consultar apenas para descobrir que tinha esclerose celular. Os médicos também disseram que era fatal, e como não havia cura, ele seria colocado em sono frio por pelo menos 4 anos. No dia seguinte, a senhora Yuzu contou a todos na classe que Doi ficaria afastado da escola por muito tempo, e pediu que ele se despedisse dos colegas. No entanto, ninguém se importou com ele, e saíram da aula antes mesmo que ele pudesse dizer qualquer coisa. Yuzu pediu desculpas pelo comportamento deles, mas Doi disse que estava tudo bem e agradeceu por tudo antes de sair. Quando ele saiu, ele acidentalmente tropeçou em seu agressor dando tapas em uma garota. Assim que o avistaram, o valentão deu-lhe alguns golpes também e disse-lhe para morrer para que nunca tivesse que ver seu rosto novamente. Naquela noite, Doi deitou-se na cama e disse a si mesmo que o sono frio não seria ruim, pois pelo menos o bullying pararia. Naquele momento, sua irmã ligou para avisar que não poderia visitá-lo, mas ele disse que estava tudo bem porque ela também estava sofrendo de uma doença fatal. No dia seguinte, quando foi colocado na câmara, ninguém veio visitá-lo. Então ele desejou que o mundo fosse diferente do que é agora quando acordou. 5 anos depois, ele acorda com uma loira barulhenta e burra chamada Karen, que se apresenta animadamente como sua atendente. Em seguida, ela o leva para um dormitório da mesma escola em que ele estava, onde ele conta tudo o que aconteceu até agora, e isso faz Doi perceber que ele é um ativo valioso para este mundo. Karen também lhe disse que muitos homens, incluindo seu pai, estão em sono frio, e ele em breve será capaz de vê-lo. Doi pergunta sobre sua irmã e mãe que estão na América, mas Karen diz a ele que o contato com outros países é limitado. Ela também diz a ele que não tem permissão para sair deste prédio, e qualquer coisa que ele precisar será fornecida a ele no local. Depois, ela o leva para sua sala de aula cheia de meninas e faz com que ele se apresente, o que o lembra de seu último encontro com sua turma. Mais tarde, ele processa o fato de que quase todos os homens foram eliminados no mundo, e isso significa que ele não terá que ver seus agressores nunca mais. Após a aula, ele pergunta a Karen se realmente está tudo bem estar na escola quando o mundo está uma bagunça, e ela diz a ele que é importante educar os jovens para que eles possam administrar o mundo. Ela então o leva para conhecer sua professora de piano, Yuzu, e ela imediatamente o abraça. Karen então diz a Yuzu que Doi merece uma recompensa por ter passado por aqueles 5 anos e casualmente sai da sala. Durante a aula de esportes, ele se lembra que Yuzu pediu para ele ir ao quarto dela à noite, e o cara é tão inexperiente que ainda não consegue entender as indiretas. Naquele momento, Karen se junta a ele e o incentiva a juntar-se aos colegas de classe, mas ele diz a ela que sempre foi ruim com garotas. Karen começa a falar sobre as meninas da sua turma, incluindo seus tamanhos de busto, mas a mente de Doi ainda está ocupada com seus valentões. Em seguida, ela se inclina e pede para ele se aproximar das garotas da turma, antes de se juntar aos outros. À noite, Doi vai para o quarto de Yuzu como ela pediu, e fica lisonjeado ao encontrá-la vestida com seu pijama. Enquanto eles estão sentados juntos, ela começa a falar sobre si mesma, mas Doi não ouve uma palavra, pois está focado na fazenda de melões dela. De repente, ela pergunta se ele parou de gostar dela agora que ela está mais velha, mas Doi diz que esse não é o caso. Ouvir isso a deixa aliviada, então ela acende as luzes românticas e de repente o beija. No início, Doi permanece deitado, pensando que isso é um sonho, mas quando Yuzu desperta seu Neandertal interior mostrando-lhe sua câmara secreta, ele de repente se transforma em Johnny Sins e a leva em uma longa viagem para a Cidade do Amor. No dia seguinte, na aula, Doi ainda está sonhando acordado em conquistar sua professora favorita, quando sua colega de classe, Natsu, começa a fazer perguntas sobre suas músicas favoritas. Assim que ela tenta flertar com ele, outro colega chamado Shunka os interrompe e começa a se aproximar dele. Isso deixa Natsu com ciúmes, então ela belisca a perna de Doi antes de deixá-los, o que o deixa confuso. Depois ele vai até a quadra de vôlei onde vê Akira, uma garota com um busto grande competindo com uma baixinha chamada Chifuyu por superioridade. Durante o jogo, Akira lança a bola em direção a Chifuyu, mas ela rebate na cabeça dela e acerta Doi no rosto. Enquanto todos se reúnem em volta dele para verificar se está bem, Akira se ajoelha e implora que ele a perdoe. Quando ele diz que está tudo bem, ela diz que está disposta a fazer qualquer coisa por ele. Ai, meu Deus!
fazendo-o perceber que seu pequeno Johnny não terá descanso nesta escola. Mais tarde, enquanto ele toca piano, Yuzu visita novamente e entra em pânico quando vê um curativo na cabeça dela. Doi diz a ela que está bem e só dói um pouco, então ela começa a lamber seu ferimento, afirmando que isso ajudará a diminuir a dor. Em seguida, ela pergunta a ele o que achou da yoga intensa, e Doi diz que isso o deixou muito feliz. Ouvindo isso, Yuzu pergunta se ele quer bater palmas com ela no piano, e Doi não perde tempo apertando as embalagens de leite dela para obter algum suco. Enquanto isso, Karen relata aos seus superiores que Doi começou a aplaudir, e eles perguntam por que ela sentiu a necessidade de organizar toda essa situação escolar para ele. Karen diz que Doi era um perdedor virgem em seu tempo, então isso tudo é uma armação para ajudar a construir sua confiança, para que ele possa conquistar quem quiser. No domingo, Yuzu acorda Doi com um beijo e ele se sente lisonjeado ao vê-la usando sua camisa. Ela então começa a fazer café para ele, mas Doi fica empolgado ao ver seus bolos e a abraça por trás. Yuzu sente que algo além de Doi também despertou, então ela o deixa começar sua manhã com um exercício cardiovascular cedo. No dia seguinte, Karen arrasta Doi para a aula de natação contra a vontade dele, insistindo que ele precisa de algum exercício para manter seu corpo saudável. No entanto, ela também sabe que ele está se exercitando bastante graças a Yuzu, e Doi timidamente a agradece por os ter juntado. Quando o aquecimento começa, Doi começa a ficar nervoso porque está cercado por um verdadeiro banquete de bolos, apenas para ver todas as garotas olhando para seu Magnum. Durante a corrida, Doi chega à linha de chegada primeiro e vê que tanto Shunka quanto Akira estão em uma rivalidade acirrada. No final, Akira vence por uma margem muito pequena e Doi fica animado ao ver que ambas são construídas como deusas gregas. Nesse momento, ele vê Chifuyu dizendo que essas garotas não conseguem fazer nada e que ela será número 1, então ele pergunta pelo que estão competindo. Antes que ela possa explicar, Akira se junta a eles e mais uma vez pede desculpas por tê-lo acertado com a bola, e Doi diz a ela que está tudo bem. Nesse momento, Chifuyu puxa o terno de Akira para baixo, expondo seus seios, então Akira a joga na piscina em retaliação. Chifuyu não sabe nadar nem para salvar sua vida, então um salva-vidas tem que tirá-la da piscina. Nesse momento, o instrutor anuncia que Natsu fez o tempo mais rápido, e quando Natsu acena para Doi, Akira fica com ciúmes e sai. Naquela noite, Yuzu liga para Doi para avisar que o biscoito dela não está disponível hoje à noite, então ele decide dormir cedo. Nesse momento, Natsu aparece na porta dele e Karen informa que Natsu terá que ficar com ela, porque o ar-condicionado do quarto dela está quebrado. No entanto, Doi percebe que todos estavam competindo na piscina para ficar em seu quarto, e é quando Karen revela que haverá jogos a cada semana que determinarão a garota que passará uma semana com ele. No dia seguinte, Doi age normalmente e se prepara para a escola apenas para ver que Natsu não trocou de roupa. Ela então revela que está acostumada com empregadas em casa e precisa de ajuda, e Doi concorda em ajudá-la a se vestir. Enquanto faz isso, ele tenta ao máximo manter os olhos fechados porque seu Magnum pertence a Yuzu, mas ele acidentalmente vê uma cicatriz nas costas de Natsu, o que o deixa curioso. Mais tarde, ele conta a Karen sobre a situação de Natsu, e ela finge acreditar na história falsa de Natsu sobre as empregadas. Karen então diz a ele que ele deveria fazer mais do que isso com Natsu. Você é danado, danado. O que faz ele derramar água nas roupas dela. Quando ela sai para se secar, Shunka se junta a ele na mesa, e ele pergunta sobre a situação das roupas de Natsu, e ela confirma. Mais tarde, ele liga para Yuzu para perguntar se pode receber um slop top esta noite, mas ela diz que não pode fazer nada porque é aquela época do mês. Ela então pede para ele fazer amizade com outras garotas da classe dele também e encerra a ligação, mas Doi está determinado apenas em Yuzu. Naquela noite, quando Doi tenta dormir, Natsu diz a ele que não está acostumada a dormir sozinha e sempre precisa de alguém ao seu lado, então ele concorda em deixá-la entrar em sua cama. Naquela noite, ela mostra a cicatriz nas costas e percebe que ele é um cara legal porque ele nem sequer mencionou isso. Ela então revela que deveria se casar com um homem 20 anos mais velho do que ela, mas o homem morreu devido ao vírus. Ela diz que está agradecida pelo vírus, porque a salvou daquela vida miserável e a trouxe para a cama do Doi. Ela então admite que está apaixonada por ele desde que colocou os olhos nele. E no calor do momento, Doi acaba beijando-a. À medida que as coisas avançam, ele decide esquecer Yuzu por uma noite e explorar as cavernas sagradas de Natsu, e termina com ambos perdendo muitas calorias. Enquanto isso, a vida inteira de Hito virou um documentário para o mundo, e quando ele pergunta a Mira se há alguma demanda pelo show, ela lhe diz que 94% do país assiste. Ele então pergunta a Mira se ela viu Mahiru por aí, apenas para descobrir que sua irmã boba estava vivendo nos campos de refugiados. Mira está preocupada que ela possa ser prejudicada se as pessoas descobrissem que ela era sua irmã, então Hito pede a Mira para cuidar dela. Mais tarde, Hito encontra Ino, que lhe diz que vai ser pai, mas eles não sabem se será um menino ou uma menina. Enquanto isso, Doi acorda ao lado de Natsu depois de passar a noite com ela, e ela pede ajuda para beber água. Doi toma um gole e a beija, e ela admite que não quer sair do quarto dele nunca.
Depois, Doi visita Yuzu na aula de piano para dizer que passou a noite com Natsu, mas ela diz que tudo bem porque decidiram seguir o caminho comunista no seu Magnum. Quando ele pergunta a ela o que isso significa, Yuzu começa a chorar e sai correndo da sala. Mais tarde, ele leva Karen para o telhado para ter uma ideia do que está acontecendo no mundo, e ele diz que realmente acredita na história dela de todos os homens morrendo neste mundo. No entanto, ele também sabe que esta escola é uma forma de experimentarem nele, e eles querem mantê-lo de bom humor para descobrir por que ele é imune ao vírus. Ele também acredita que todas as garotas aqui estão sendo usadas para uma cura, e isso não lhe cai bem. Ele concorda em ajudá-lo se Yuzu e Natsu forem mantidos fora dessa confusão, mas Karen o interrompe e o leva para a sala de aula. Lá, ela admite que ele está certo sobre tudo, exceto uma coisa, e isso é que as garotas aqui estão todas por escolha. Ela acrescenta que ele precisa passar sua imunidade para a próxima geração de homens, ou o mundo entraria em colapso. E todas essas garotas aqui se voluntariaram para estar com ele para que ele possa repovoar. Ela então pede às garotas para tirarem sua proteção de enredo, e todas elas exibem seus atributos e imploram para Doi escolher entre elas. Enquanto isso, os superiores realizam uma reunião sobre Doi, admitindo que o experimento escolar foi um sucesso. Quanto a Rito, ele se recusa a ficar com alguém, então eles decidem remover Mira da posição de assistente pessoal dele. Enquanto isso, Rito ainda está trabalhando duro no desenvolvimento de uma vacina, mas nenhum de seus métodos está funcionando. Ao sair do laboratório, ele encontra uma ruiva maluca com seus planos em mãos, e enquanto ela lê suas anotações, ela acidentalmente esbarra nele. Depois de perceber que ele é um homem, ela foge envergonhada enquanto uma mulher misteriosa observa a cena à distância. Logo depois, algumas garotas pedem o autógrafo de Rito, mas essa mulher misteriosa se aproxima dele, dizendo que ele é um esquisito nojento que persegue todas as mulheres aqui. No começo, Rito começa a se perguntar como Sage escapou do universo de Valorant, mas seus pensamentos são interrompidos quando ele recebe uma ligação de Mira. Quando ele vai vê-la, encontra ao lado dos superiores da United Women's, que o apresentam às suas novas assistentes, Ri e Maria. Eles explicam que Rito se tornou famoso no mundo todo e precisará de mais assistentes, por isso essas garotas estão aqui. Maria é uma cientista habilidosa que vai ajudá-lo a criar uma cura, e Ri é uma especialista em relações internacionais que substituirá Mira e o ajudará a entender melhor este mundo. Depois disso, Mira sai da sala, mas Rito começa a discutir com os superiores sobre substituí-la. Eles sugerem que ele a aplauda se gosta tanto dela e que o único papel dela agora será oferecer seu carinho a ele. Depois que os executivos saem, Ri culpa Rito por forçar Mira a deixar seu cargo porque ele é um idiota virgem que se recusa a transar. Ela também diz a Rito que, se ele continuar resistindo, sua liberdade nessa instalação será restrita. Depois ela encontra Mira e diz pra ele não se preocupar com Rito porque ele é um perdedor misógino. Mas Mira diz que é o contrário e sai de repente. Depois, Rito pega um trem para a cidade de Keimon e Maria diz a ela que vão se encontrar com um pesquisador-chefe sobre o vírus. Rito rapidamente se levanta ao ouvir isso e acidentalmente derrama sua bebida, o que a faz correr para o banheiro. Akane está sentada perto com Mira e pede para ela sentar com Rito, mas Mira diz que não pode porque não é mais a assistente dele. Enquanto isso, enquanto Maria lava suas roupas, Rito fica encostado na parede e pede desculpas por fazer bagunça. Ela diz que está tudo bem, pois fica nervosa perto de homens. Então, Rito sugere que eles vão devagar para que ela se acostume com ele. Ele então pergunta a ela se ela sabe sobre as origens do vírus, e ela entra em detalhes extremos sobre todas as maneiras como o vírus poderia ter aparecido no mundo. Rito então pergunta a ela se ela acha que o vírus foi feito pelo homem, e isso a intriga tanto que ela abre a porta e faz Rito cair. Ela então revela que eles serão capazes de testar sua teoria em Keimon City porque é onde o primeiro paciente apareceu. Logo depois eles chegam ao hotel, e enquanto Ri é muito rigorosa em seguir as regras, Akane a lembra que parte do seu trabalho é tornar o ambiente mais relaxante para Rito. Quando Ri se recusa a desistir, Akane bate nela no rosto com um travesseiro, o que a enfurece. Mais tarde, quando Rito relaxa em uma fonte termal, todos os seus atendentes se juntam a ele, mas o cara fica nervoso e tenta sair. É aí que Akane diz a ele que ele deve ajudar a lavar as costas deles. Então ele começa ajudando Sui antes de passar para Maria. Depois, Mira se senta para receber seus serviços e Rito admite que ela tem as costas curvadas. Akane pede a Ri para se juntar a eles, mas Ri é feminista demais para se deixar ser tocada por um homem. Akane então se senta e faz Rito lavar ele com as mãos nuas, guiando cuidadosamente suas mãos para as zonas proibidas dela. No entanto, quando Rito acidentalmente toca no gato dela, ele fica tão nervoso que sai correndo de lá. No dia seguinte, eles encontram a esposa do homem que foi o primeiro paciente do vírus, mas ela se recusa a ajudar porque seu marido nunca recebeu um funeral adequado por causa deles. Maria explica calmamente que tiveram que fazer uma autópsia no homem para conter o vírus, mas ela ainda não dá nenhuma informação e pede para eles saírem. Depois, a mulher liga para Arisa e diz a ela que Rito esteve aqui e que ela deveria encontrá-lo. No dia seguinte, Rito revisita a senhora idosa, mas ela diz a ele apenas para conquistar mulheres e repovoar o planeta. Quando Ri diz a ele que Rito não tocou em uma mulher desde que acordou.
ela diz a todas as garotas para saírem da sala. Ela então pergunta a Rido por que ele não está aproveitando essa chance de ouro para aplaudir, e Rido admite que é porque ele está apaixonado por uma garota e também faria isso com ela. No entanto, ele ainda quer ajudar a humanidade, e é exatamente por isso que ele quer encontrar uma cura para esse vírus. Ao ouvir isso, um sorriso aparece no rosto da velha senhora. Mas então ela diz a ele que terminaram por hoje. Naquela noite, Rido está desfrutando da fonte termal sem permissão enquanto Sui vigia. Neste momento, alguns estudantes aparecem na fonte, então Rido rapidamente se esconde na sala de vapor. Lá, ele encontra uma loira corpulenta e quando tenta sair, ela ameaça contar a todos sobre sua presença. Rido concorda em ficar, então ela propõe um jogo onde ele terá que resistir mais do que ela nessa sala para poder ir embora. À medida que a sala esquenta, ela mostra suas frutas e se apresenta como Chloe, uma estudante da América que é apaixonada pela cultura japonesa. Ela então pede a Rido para compartilhar alguns de seus sucos japoneses com ela, mas Rido resiste à tentação como um verdadeiro virgem. Logo depois, a sala fica muito quente e Chloe desmaia, então Rido a leva para a sala de banho, onde ela pede para ele ajudá-la a beber água de boca a boca. Quando ele se recusa, ela ameaça gritar, então Rido desiste e se inclina para um beijo. Nesse momento, Suikane e Ri entram na sala e assumem que ele estava tentando mexer com Chloe, então eles saem sem dizer nada. Nesse momento, Chloe se levanta e deixa cair seu casaco, fazendo-o perceber que tudo foi uma encenação para que ela pudesse mexer no joystick dele. No dia seguinte, a senhora pede a Rido para ir à padaria na esquina e lhe comprar um doce. Depois que ele sai com Ri, ela pede a Mira para entrar para que possam conversar em particular. Ela então pergunta a Mira o que ela acha de Rido, e Mira admite que ele é extremamente egoísta por não querer ficar com outras garotas, só porque está apaixonado por uma menina. No entanto, ela também sabe que a maioria dos homens cederia nessa situação, mas ele tem lutado contra a tentação contra o mundo inteiro, o que o torna um homem incrível. Mais tarde, quando Rido volta, a senhora pergunta se ele vai ter filhos algum dia, e ele diz que não vai ter por escolha própria. Ele deixa claro que só ama uma garota e só quer uma família com ela, então a senhora pede para ele voltar amanhã para que possam conversar sobre mais coisas. Acontece que ela tinha conversado com Arisa antes e pediu para ela encontrar Rido ou ela poderia perdê-lo. No entanto, Arisa disse que continuaria a salvar o mundo, e não importa quem Rido escolha, ela só o amará. Isso faz a dama perceber que elas são muito parecidas, então ela decide contar a ele sobre seu marido amanhã. Infelizmente para ela, alguém visita seu quarto à noite e a envenena, o que deixa seu estado crítico. Antes de desmaiar, ela pede à enfermeira para dar sua moldura de foto a Rido. No dia seguinte, ela entra em coma, então Rido pega a moldura e promete devolvê-la quando a senhora melhorar. Logo depois, Rido visita o hospital abandonado onde a primeira pessoa infectada foi levada, na esperança de encontrar respostas sobre como tudo começou. Lá dentro, Sui começa a surtar porque tem medo de fantasmas, e Rido a tranquiliza dizendo que ela ficará bem. Depois de não encontrar pistas, ele discute com Maria como os infectados apareceram em vários lugares do mundo ao mesmo tempo. Enquanto isso, Ino está se divertindo com um novo grupo de garotas, e uma delas é a menina mais popular de seu antigo emprego de meio período. Como ele está dando toda a atenção a ela, suas outras duas namoradas começam a se sentir excluídas, então ele decide ficar com todas elas de uma vez. No entanto, apesar de receber sexo oral de uma nova garota todos os dias, Ino não pode deixar de se sentir entediado com sua rotina diária. De volta à cidade de Keimon, Ri está na fonte termal quando a Keun se junta a ela, alegando que quer que elas se deem bem. Ri fica irritada e ameaça sair, então a Keun vai direto ao ponto e revela que verificou os registros médicos da senhora idosa e os números dela não parecem corresponder. A Keun tem certeza de que alguém a envenenou, mas Ri leva isso de forma leve e diz que avisará seus superiores agora. A Keun rapidamente a impede de sair e pergunta o que ela estava fazendo na noite em que isso aconteceu, e Ri afirma que estava relatando aos seus superiores sobre o progresso deles com Rido. Assim que a Keun se vira para sair, Ri pergunta por que ela está preocupada com o diretor Karal, e isso deixa a Keun chocada. No dia seguinte, Ri devolve o porta-retratos para Rido após uma inspeção minuciosa e revela que não encontrou nada de anormal. Quando ele tenta colocá-lo na bolsa, percebe uma vibração e percebe que a foto reagiu ao anel de Arisa que ele possui. Neste momento, eles passam por uma escola onde a irmã mais nova de Maria estuda, então Rido sugere que parem e deixem as irmãs se reencontrarem. Acontece que é a mesma escola feita para Doi, e Karen está levando Uzu de lá, pois seu trabalho está concluído. Enquanto isso, Ino está dando uma volta de carro com Nin na cidade porque ele quer escolher a dedo a próxima garota que ele aplaude. Logo em seguida, ele vê uma garota fofa com Maria Chiquinhas e pede a Nin para escolhê-la. Mas Nin hesita porque essa garota é a irmã de Rido, Mahiru. Enquanto isso, Rido se tranca na cabine do banheiro e usa a moldura da foto para desbloquear um arquivo oculto no anel, que lhe diz como o vírus que acaba com os homens foi criado em um laboratório. Rido se lembra de Arisa lhe dizendo a mesma coisa e também entende porque a senhora idosa não estava compartilhando as informações com a Organização das Mulheres Unidas, e isso deixa o cara nervoso.
Justo então, Sui começa a gritar que eles vão perder o trem se ele demorar mais, então ele corre pra fora, sem saber em quem pode confiar mais. Em outro lugar, em um prédio de apartamentos, uma garota aleatória está recitando um trava-línguas para sua amiga, mas ela não está gostando e diz para parar. No entanto, a primeira garota decide tomar seu suco de melão bem antes de Ri aparecer e nocauteá-la com um taser. A segunda garota imediatamente prende Ri em um beijo e então pergunta por que ela não tem visitado ultimamente, e Ri revela que é porque agora ela é assistente de Rido. Ela acredita que Ri agora está jogando pedra, papel e tesoura com outra mulher, mas Ri gentilmente segura seu queixo e pede para ela fazer algo para ela. Enquanto isso, Rido está com Maria quando percebe que não pode fazer uma cura sozinho e precisaria de ajuda com isso, então ele pergunta a Maria por que não há informações sobre uma vacina em potencial na internet. Maria rapidamente diz que os diretores não deixam eles façam uma pesquisa adequada sobre uma vacina, e em vez disso, alocam todos os recursos para a produção de alimentos. Ela acrescenta que a maior parte da pesquisa é feita nos Estados Unidos, e ela não tem acesso a ela, mas ainda não entende por que eles não estão fazendo mais pesquisas agora que tem alguns homens em condições de trabalho. Durante a discussão, Nin aparece e diz a Rito que Ino quer bater em Mahiru, mas como Mahiru não está de acordo, Nin quer que Rito confronte Ino diretamente e o impeça. Mais tarde, Rito dá mutear a notícia a Ino, mas ele começa a implorar para pelo menos deixá-lo se encontrar primeiro. No final, Rito concorda em conversar com Mahiru, mas deixa claro que a decisão está nas mãos de Mahiru. Enquanto isso, Nin e Rei estão em uma reunião com Kara e os outros diretores, e eles discutem um recente tumulto entre grupos enquanto se perguntam como controlar o público. Rei sugere que façam Rito distribuir rações entre os grupos, já que ele é popular e as pessoas vão ouvi-lo. Por outro lado, Rito está no chuveiro quando Akane e Maria entram, o que o deixa animado. Maria revela que fizeram isso para poderem conversar sem ser ouvidos, e Akane o confronta sobre as informações que ele tem escondido sobre o vírus. Ela diz que muitos virologistas desapareceram nos últimos anos e que o caminho em que ele está pode levar à sua morte se não tiver cuidado. Akane então revela que a diretora Kara é na verdade sua mãe, mas antes que ela possa dizer qualquer coisa, Hui entra no chuveiro para discutir a distribuição das rações. Após Akane afugentá-la mostrando a parte íntima de Rito, ela lhe diz que será uma boa oportunidade para ele aprender mais nas áreas de refugiados. Enquanto isso, Hui tenta conquistar Mira dizendo que está apaixonada por ela há anos, mas Mira se recusa a reconhecê-la e vai embora. No dia seguinte, Rito encontra Akira em um prédio abandonado onde eles criaram um novo esconderijo para fugir da org, e ela lhe diz para não confiar nos diretores ou na Ri. Mais tarde, Rito distribui rações entre os refugiados, e enquanto outros esperam ansiosamente na fila para conhecê-lo, algumas mulheres no fundo percebem que é uma manobra da organização para calá-las. Enquanto isso, um atirador de elite está posicionado em um edifício distante, pronto para transformar Rito no próximo Charlie Kirk. Mas a irmã tesoura de Hui a elimina, e informa a Hui que o assassino foi eliminado. Rini também tem alguns amigos vigiando a área para os outros, e quando ela pergunta a Ri por que ela está tão preocupada com um homem, Ri diz que é porque ela não quer deixar Mira triste. Em outro lugar, Rito organiza um encontro entre Ino e Mahiru, mas Mahiru acha o homem repulsivo e o abandona. Depois Ino desconta sua frustração batendo palmas para biscoitos, mas ele ainda não consegue esquecer a rejeição. Mais tarde, Hana se junta a ele no chuveiro e pergunta se ele está apaixonado por Mahiru, mas ele desconversa e a abraça. Depois, Rito vai para seu esconderijo na área dos refugiados, onde ele descobre que Maria invadiu uma rede subterrânea da org. Ela diz que aprendeu a hackear com uma amiga que agora está nos Estados Unidos, e não consegue entrar em contato com ela. Nessa hora, Akane assusta a todos entrando na sala com uma máscara de zumbi e ajuda com a pesquisa deles. Maria então descobre que o amigo hacker que ela mencionou antes está hospitalizado, então quando ela investiga mais, percebe que todos os seus amigos que eram virologistas brilhantes foram internados em um hospital que nem existe, o que significa que eles estão desaparecidos. Isso faz Rito se perguntar se esse tal hospital é o lugar onde o vírus que pode acabar com a humanidade foi criado. Naquela noite, Doi está na cama com Natsu, ainda pensando em como a escola foi feita só pra ele. Nesse momento, Natsu diz que é seu último dia no quarto dele e começa a beijá-la, mas Doi a afasta gentilmente e diz que não está com vontade. Ele então sai do prédio da escola para pegar um pouco de ar, mas Karen aparece e diz que ele não tem permissão para sair. Doi pergunta se ele vai morar aqui para sempre, mas Karen diz que ele pode sair quando se formar antes de arrastá-lo de volta para dentro. No dia seguinte, Karen pede para as meninas tirarem sortes, e a vencedora será a próxima a andar no pula-pula de Doi. Enquanto as meninas começam a tirar do caixa, Doi se sente triste porque está sendo tratado como um objeto. Então, uma garota chamada Yanagi vence o concurso, mas Doi não está feliz porque Yanagi é do tipo interesseira, o que o lembra da namorada do valentão. Mais tarde, Yanagi o encontra no banheiro e pede para ser aplaudida lá mesmo, mas Doi sai correndo imediatamente. Ele vai para a sala dos professores e se lembra que era onde ele costumava se esconder quando precisava chorar como um bebezinho.
Nesse momento, Shunka entra na sala e se senta casualmente no sofá, convidando-o para conversar com ela. Ela pergunta por que ele tem hematomas no corpo, e ele diz que é porque ele foi bastante intimidado. Só de pensar nisso já o faz chorar, então quando ele tenta mudar de assunto, Shunka mostra a ele os hematomas no corpo e revela que também foi intimidada. Ela acrescenta que agora já fez amigos, mas ainda dói quando pensa no passado. Acontece que ela também usa essa sala como seu refúgio seguro, o que faz Doi perceber que eles são muito parecidos. Shunka então deseja ver suas contusões, mas isso termina com eles se beijando. Shunka então expõe sua Unga Bungus para Doi, e o homem se transforma em um Neandertal em segundos. Ele então demonstra que pode curar feridas lambendo-as. Então Shunka pede a ele para usar seus poderes em seu gatinho. Depois de dar a ela uma amostra de seu Magnum, Doi a leva de volta para o quarto dele, mas Yanagi fica chateada porque era a vez dela de receber carícias. No final ela descobre que Doi já está com Shunka, e isso leva a uma discussão entre as garotas. Doi se irrita e sai correndo, onde tenta ligar para Yuzu, mas ela não atende. É quando ele dá de cara com Akira, e quando ela pergunta se ele está se divertindo com Yanagi, Doi diz que é cansativo ser colega de quarto de alguém que ele mal conhece. Ele então põe os olhos no decote de Akira e nas suas coxas suculentas, e isso desperta seu lado depravado. Quando Akira se desculpa novamente por acertá-lo com a bola, ele diz que sua cabeça ainda dói quando ele dorme à noite. Akira fica em pânico e concorda em fazer qualquer coisa para compensá-lo, então ele de repente se torna malvado e pede para ela mostrar suas bolas saltitantes. Sem hesitação, ela o deixa fazer uma inspeção completa, mas Doi de repente percebe que não está preparado para isso e sai correndo. No dia seguinte, ele encontra Akira na academia e pede desculpas pelo que fez, e ela diz que ele pode compensá-la ajudando-a com os equipamentos. No entanto, uma vez que eles estão dentro da sala de equipamentos, Akira entra em modo estranho e o amarra, revelando que ela tem estado obcecada por ele dia e noite e não pode esperar mais. Ela começa fazendo sexo oral e depois deixa que ele tire sua virgindade, sem saber que Natsu está ouvindo tudo do lado de fora. Depois que termina, ela continua pedindo desculpas a Doi, mas o cara está em clareza pós-clímax e não diz nada. Isso foi muito bom, cara. Esperei todo esse tempo. Naquela noite, ele até pede a Karen para mandar a Yanagi embora para que ele possa dormir sozinho em paz. No dia seguinte, ele descobre que será designado uma nova garota todos os dias a partir de agora, e começará com a Yanagi, já que a semana dela foi encurtada. Ela também acrescenta que ele deve recompensar sua serva com um beijo e pede a Yanagi para receber sua recompensa. Após Yanagi beijar ele fica nervoso e tenta correr, apenas para bater na mesa e machucar a mão. Karen imediatamente o leva para a enfermaria, onde a enfermeira pede para ele deitar na cama para um exame completo. Depois, Karen de repente entra e diz a ele que Natsu, Shunka e Akira ficarão com ele até que ele melhore, e mesmo quando ele diz a ela que já está bem, ela se recusa a ouvir. Doi então é trancado no quarto com todos os três, e eles usam o poder de sua língua mágica para curar suas feridas. Depois disso, eles se revezam mexendo no joystick dele enquanto Karen assiste a cena toda de uma câmera. Ela então se volta para Shion, uma ex-colega de classe de Doi, e diz a ela que é hora de passar para a próxima etapa. No dia seguinte, Tifio cria uma poção na aula de ciências para fazer Doi se apaixonar por ela, mas ele a pega em flagrante. Ela desvia perguntando sobre a mão machucada dele, e então oferece para ser colega de quarto dele por uma noite, mas Doi não consegue entender o que eles gostam nele. Quando Tifio diz que é sua cara, Doi começa a rir, e depois dá-lhe um beijo na testa, dizendo-lhe que ela é demasiado magra para o seu gosto. Isso a deixa irritada, então ela diz que vai fazê-lo se apaixonar por ela enquanto ela sai correndo do laboratório. Naquela noite, Karen diz a Doi que Yuzu tem que se transferir para outra escola por motivos familiares. Isso o deixa furioso. Ele prende Karen contra a parede com raiva e diz para ela trazer Yuzu de volta. Então ela cede e promete trazê-la amanhã de manhã. No entanto, ele sabe que nunca verá Yuzu novamente, e isso finalmente o leva além de seu ponto de ruptura. No dia seguinte, quando ele é designado para uma nova garota, ele a beija na aula como recompensa, e até pede a Karen para enviá-la para seu quarto à noite. Naquela noite, ele fica totalmente primitivo com a nova garota, admitindo que essa escola está o enlouquecendo. No entanto, as coisas mudam drasticamente quando Shion é apresentado como novo aluno transferido para sua classe, o que o deixa chocado. Ele imediatamente se lembra de como Shion era uma garota popular na escola com quem todos os garotos queriam estar. Então, um dia, enquanto ele estava apanhando no telhado, Shion apareceu com seus amigos e o ignorou completamente. Ela se sentou com seus amigos para dar risada enquanto Doi estava sendo espancado por seus valentões. No momento, Doi está no mesmo local quando Shion aparece e tenta puxar conversa, mas Doi não tem nada para dizer a ela. Ela então imediatamente agarra sua mão e implora para ele ajudá-la, mas Doi se recusa depois de tudo que ela o fez passar. Mais tarde, ela tenta se aproximar de Natsu e Shuka, mas ambas a ignoram. Akira então lhe dá um choque de realidade dizendo que todos aqui são tanto rivais quanto amigos. Mas como Shion é a nova garota, ninguém liga pra ela.
Mais tarde, Doi vê Xion sentada sozinha na sala de aula e pergunta a Karen por que ela está aqui, apesar de ser mais velha que todos os outros. Karen revela que Xion queria ser uma ídolo, mas seu sonho foi destruído por causa do vírus, e agora ela está lutando para se reerguer. No entanto, se Doi desse a ela um pouco mais do que sua visão, os superiores a notariam e realizariam seu sonho. Doi argumenta que Xion não gosta dele e só quer fazer isso para conseguir trabalho, então Karen sugere que façam ela mostrar o quanto ela quer isso. Mais tarde, Karen diz a Xion que ela deve assistir a todas as aulas sem sua proteção de enredo e Doi a ajudará no final do dia. No dia seguinte, Xion faz o que foi pedido, então Doi a beija como recompensa e diz para encontrá-lo no telhado após a escola. Uma vez lá, Doi concorda em falar com a organização para transformá-la em um ídolo se ele puder aplaudi-la, e ela concorda felizmente. No entanto, ele pede a alguns de seus colegas para assistir enquanto ele aplaude, semelhante a como ela assistiu quando ele estava sendo intimidado. Xion hesita no início porque ela ainda é virgem, mas ele a lembra do seu sonho de se tornar uma idol, então ela deixa ele fazer sexo com ela enquanto as outras garotas assistem. Naquela noite, Karen lhe diz que ele deveria entrar em modo completamente selvagem, porque ninguém a julgaria, e ela irá satisfazer todos os seus pedidos. Então ele pede para ela trazer uma certa pessoa para essa escola. Enquanto isso, Rido e os outros percebem que os amigos desaparecidos de Maria devem estar trancados no hospital que criou o vírus, então eles decidem visitar o lugar. Alguns dias depois, Doi está ajudando a enfermeira da escola a tirar medidas das meninas, e ele percebe que estão fazendo isso para que ele tenha a chance de tocar em algumas nádegas de verdade. Naquela noite, Karen diz a ela que a mulher que ele pediu está aqui, e ela acaba sendo Erika, que era namorada do valentão dele e também estava envolvida em tudo. Assim que ela vê Doi, ela fica furiosa como uma chaleira, só pra Karen lembrar a ela do seu lugar aqui. Depois que Karen vai embora, Doi diz a ela que não vai dar a ela um gostinho de seu Magnum, mas em vez disso, ele a faz lamber todas as feridas que ela lhe deu, enquanto ele ri como um maníaco. Naquela noite, a diretora Mary elogia Karen por transformar um garoto inocente no novo Johnny Sins. Quando Karen pergunta sobre Yuzu, Mary diz a ela que está grávida e indo bem. Ela então pede a Karen para continuar enviando qualquer garota grávida, mas Karen argumenta que precisam de um laboratório de pesquisa mais perto da escola. Mary explica que construir novos laboratórios é arriscado porque a sede das Mulheres Unidas poderia perceber, especialmente porque já enviaram alguém para inspecionar suas operações no Japão. Ela também suspeita que eles tenham aprendido que há outros homens ativos além de Rido. Karen então sugere que pode haver um infiltrado e aponta sutilmente para a diretora Hope, lembrando a Mary que ela costumava trabalhar na sede. No dia seguinte, Karen pede às garotas que se esforcem mais para Doi. Então, quando ele é designado a uma nova garota, ela o beija como se não houvesse amanhã. No dia seguinte, durante a aula de natação, Natsu tenta atraí-lo mostrando seu novo maiô, enquanto as outras garotas, incluindo uma nova chamada Koyo, competem na piscina. Enquanto isso, Natsu corta o maiô de Doi e depois o faz se esconder na água ao lado de Akira para que possam tê-lo só para elas. Depois que as outras garotas vão embora, Doi fica um pouco irritado, então elas pedem para ele puni-las por seu comportamento. Nesse momento, Doi percebe que não adianta resistir e decide agir de forma primitiva com ambas. A partir daquele dia, Doi se torna um completo degenerado e bate palmas de palha. Doi então pergunta a Erika o que aconteceu com o namorado dela, e ela diz que não sabe. Quando Doi diz que aquele homem está melhor morto, Erika começa a gritar que é porque Doi está bravo com algo que aconteceu há 5 anos. No entanto, Doi a lembra de que passou todo esse tempo em sono criogênico, então apenas algumas semanas se passaram para ele. Depois disso, ele foca sua atenção na garota que trouxe da sua turma e dá a ela um aquecimento. Ele então prossegue para um cardio intenso com ela, enquanto Erika observa com uma mistura de raiva e constrangimento. À noite, enquanto ele dorme com o filhote, Erika de repente começa a ofegar, então ele acorda para verificar como ela está. Ele sabe que Erika era uma viciada em drogas antes disso e está passando por abstinência, e é por isso que ele já tem o remédio para ela. Ela implora para ele dar a pílula, então ele faz com que ela a pegue da boca dele como um verdadeiro vilão. Enquanto isso, Rito e o grupo pegam um trem para o hospital secreto que descobriram, e ele espera encontrar todas as respostas lá. Ao mesmo tempo, uma agente do Bureau de Manutenção da Paz está a caminho do Japão, e Chloe informou a ela que a filial do Japão está escondendo vários homens operacionais. Mais tarde, os superiores discutem isso e se perguntam se a agente Mansfield está vindo para procurar por um grupo terrorista chamado Izanami. Depois de conversar, eles percebem que a agência não enviará um agente para um problema tão pequeno, o que significa que devem estar planejando algo maior. Enquanto isso, Doi entra na sala de aula e é designado a uma garota chamada Hikaru. Então ele imediatamente a puxa para um beijo. Ele então diz para ela ir para seu quarto, mas ela se desculpa porque é aquele período do mês para ela. Naquela noite, Karen recebe uma ligação de Mary, que o informa que um agente diferente da sede mundial virá amanhã. Enquanto isso, Hikaru está brincando com um gato lá fora quando recebe uma ligação de Arisa, que se desculpa por colocá-la nessa situação. Acontece que Arisa enviou Hikaru como uma estudante disfarçada na escola, porque isso é essencial para seu plano.
Por outro lado, Doi decide aplaudir Natsuo à noite e a leva para o banho das meninas, onde Shunka e Akira já estão esperando por ele. Eles começam dando a ele uma limpeza adequada, durante a qual Shunka reclama que ele não a convidou para a festa na piscina. Doi a recompensa tocando piano em seu gato antes de passar para a performance musical completa com ela. Depois que todos terminaram, Yonagi entra correndo e reclama que a deixaram de fora. Ao contrário de antes, Doi não perde tempo e a leva para um passeio enquanto os outros três assistem a cena toda em alta definição. Nos dias seguintes, Doi tem ação na biblioteca, na enfermaria e até durante a aula. Enquanto isso, Rito e os outros chegam ao hospital abandonado e, antes de começarem a investigação, Akane pergunta a Rito o que ele sente sobre Mira, sabendo que ela gosta dele. Quando Rito começa a corar, Akane começa a provocá-lo por ser virgem, o que o deixa ainda mais envergonhado. Quando Shui tenta pará-la, Akane lhe dá um susto, fazendo-a colidir com uma parede. Quando a parede começa a desmoronar, Rito vê um duto de ar aberto que é grande o suficiente para caberem. Ao mesmo tempo, a representante do Burou chega ao Japão e é recebida pela própria diretora Kara, que assume estar se encontrando com a agente Mansfield. No entanto, a mulher revela que é, na verdade, parceira de Mansfield. Pope e a própria Mansfield estão em um lugar crucial neste país. De volta ao hospital abandonado, Rito e as meninas rastejam pelo duto de ar e encontram uma abertura que os leva a uma instalação escondida. Quando eles acidentalmente caem abaixo, eles ficam cara a cara com a diretora Hope. Maria imediatamente pergunta a ela se seus amigos estão aqui, mas a diretora se recusa a responder e dá a todos uma sentença de morte. Nesse momento, Hope e seus subordinados são abatidos por soldados liderados por Chloe, a mesma garota americana que Rito encontrou na sauna. Ela então se apresenta como agente Mansfield do Quartel-General Mundial, que também é responsável pelas operações de manutenção da paz. Ela revela que vem monitorando ele desde seu grande anúncio e que ele a levou até este laboratório. Nesse momento, uma bomba explode em algum lugar e ela pede a todos para saírem antes que sejam destruídos. Enquanto correm para fora, vem um helicóptero esperando por eles e decola um pouco antes do prédio explodir, embora Rito se sinta irritado porque estava muito perto de descobrir a verdade por trás do vírus. Enquanto isso, na escola, as meninas estão discutindo sobre quem vai ficar com o Magnum do Doi por hoje, e ele encerra a briga propondo terapia em grupo. Ele então faz todas elas se alinharem como cavalos e abençoa cada uma com sua sabedoria. Naquela noite, Chloe pega Shane tentando fugir da escola, e ela fica super animada porque Doi está finalmente aproveitando suas tendências degeneradas. Nesse momento, o helicóptero de Chloe voa perto da escola, e ela discute com Rito que a filial do Japão tem se envolvido em algumas coisas suspeitas. De volta à sede no Japão, Pope investiga os diretores sobre as ações da diretora Hope, e mesmo que todos neguem qualquer envolvimento, Pope tem certeza de que estão todos coniventes. Ela então pergunta a Kiharu se há outros homens além de Rito, mas Kiharu decide prendê-la porque ela sabe demais. No entanto, o plano dela falha quando Pope vira os próprios guardas contra eles e revela que o diretor deles, Shuto, estava do lado deles desde o início. Pope então prende os 3 restantes por fabricar e espalhar o vírus que acaba com a humanidade, junto com algumas outras infrações. De volta ao helicóptero, Chloe diz ao grupo que os diretores explodiram o laboratório para esconder o fato de que criaram o vírus e nunca planejaram ajudar Rito desde o começo. Ela também revela que o mundo já estava em um caos, mas quando o mundo soube que o único homem imune no mundo estava sob controle da organização, a taxa de criminalidade no mundo dobrou da noite para o dia. Chloe também mostra a ele uma foto de Arisa, revelando que ela se juntou a uma organização terrorista que se opõe ao governo unificado das mulheres. Naquele momento, Rito se lembra de como Arisa estava completamente focada em salvar vidas, a ponto de não se permitir se divertir. E ele não consegue acreditar que a mesma Arisa agora é uma terrorista procurada. Ao mesmo tempo, Doi entra em seu quarto e encontra Erika em um estado melhor, então ele lhe entrega um cobertor para se cobrir. Nesse momento, várias explosões são ouvidas fora da escola e Chloe informa a Rito que os terroristas sequestraram Doi. Mais tarde, Doi vê o Zu em um quarto escuro e ela gentilmente diz a ele que ele tem o maior pênis que ela já viu. No entanto, Doi de repente acorda desse sonho fantasioso no hospital e percebe que seu pênis ainda tem 5 centímetros. Karen fica empolgada ao vê-lo e explica que ele quase foi sequestrado por terroristas. Antes que ela possa explicar mais, Natsu, Akira e Shunka invadem o quarto. Uma vez que o veem em boa forma, eles o abraçam e começam a chorar. Naquela noite, Karen leva Doi ao telhado da escola e mostra a ele que colocaram cercas eletrificadas ao redor da escola para garantir que ele nunca seja machucado novamente. Ela então pergunta a ele por que tentou salvar Erika durante a explosão, e Doi diz que foi reflexo, mesmo que no fundo ele agora se importe com ela. Ele pede desculpas porque sabe o quanto é valioso, já que é o último homem na Terra. Mas Karen finalmente diz a ele que há 5 outras pessoas, e 2 delas ainda estão em sono frio. Isso choca Doi porque um deles pode ser seu agressor, então Karen oferece levá-lo a Tóquio. Ela também explica que alguém da sede mundial está na cidade, e ela quer decidir o destino de Doi antes deles.
Quando Doi pergunta o que ela quer, ela deixa claro que deseja ser a mulher número 1 do mundo. Ela também acrescenta que quer que Doi se torne o homem número 1 do mundo, e Doi concorda em ajudar. Ele então pergunta por que ela nunca pensou em se tornar mãe, e ela diz que prefere ser a treinadora e controlar o campo. Com isso, eles apertam as mãos em sua nova aliança, sem saber que Hikaru está espionando-os. Ela então liga para Arisa para dizer que falhou em garantir Doi, então Iria diz para ela abandonar a missão. Karu então pergunta sobre sua missão, e ela revela que conseguiram sequestrar o número 4 que ainda está em sono frio. Enquanto isso, o diretor Shuto diz a Ri e Nin que Ino e Hido devem ser levados para a sede para sua própria segurança. Mais tarde, Chloe informa que o número 4 foi sequestrado do laboratório e que tudo isso poderia ter sido evitado se a sede do Japão tivesse contado a todos sobre os homens que estavam escondendo. Hido pergunta por que os terroristas estão sequestrando homens e Chloe acredita que é devido à ditadura da filial do Japão. Ri imediatamente afirma que eles não são ditadores, mas até ela sabe que as pessoas não pensam da mesma maneira. Acontece que Arisa é líder de um desses grupos terroristas, o que Hido ainda acha inacreditável. Chloe então elogia Hido por seu compromisso em morrer virgem, ao contrário de Ino, que foi fornecido com mulheres que foram forçadas a estar aqui. Hido está confuso porque pensava que todas as mulheres aqui estavam por escolha, e Chloe promete mantê-lo seguro dessa ditadura enquanto sai da sala. Chloe então informa seus superiores que todos, exceto o número 4, estão seguros, e até mesmo Ino se recusou a pegar mais garotas porque está apaixonado por outra pessoa. Ela parece calma e composta, mas quando a ligação termina, ela começa a agir como uma louca que está escondendo algo. Mais tarde, Chloe invade o quarto de Ino para informar que ele não tem permissão para sair do quarto por motivos de segurança. Ela também diz que ele não poderá encontrar Rino sem a permissão dela, mas Ino fica frustrado porque finalmente entende como é ser uma mulher no Oriente Médio. Naquela noite, Hido está em seu quarto se perguntando por que Arisa se tornou uma terrorista quando ele descobre que o rastreador dela agora mostra que ela está no Japão. Nesse momento, Akane entra na sala e diz que precisam conversar em particular. Ela está prestes a tirar a camisa, mas Hido a impede e apenas deixa a água correr para garantir que ninguém os ouça. Ela então informa que sua mãe e os outros diretores estão sob julgamento por fabricarem um vírus que acaba com os homens. Mas algo diz a Akane que eles não são os verdadeiros culpados. Ela então revela que sua mãe é uma mulher trabalhadora que nem mesmo foi ao funeral do próprio filho porque estava ocupada impedindo a propagação do vírus, e é por isso que não pode ser ela quem criou o vírus. Ao vê-la chorar, Hido percebe que ela pode estar certa e promete marcar uma reunião com a diretora Kahara. Nesse momento, Maria os leva para a sala de estar onde Hido vê Arisa se dirigindo a todos através de uma transmissão ao vivo. Ela afirma que não é uma terrorista, mas um grupo chamado Izanami, que está tentando libertar o mundo do domínio das Mulheres Unidas. Uma vez que ela mostra sua tatuagem, Hido avista o pingente em seu pescoço, o que confirma que ela é a verdadeira Arisa. Ela então expõe as mentiras da organização, apresentando-lhe Zen, o quarto homem, que está em sono profundo na sede. Ela acrescenta que Zen pode sobreviver ao mundo assim como Hido, e a organização tem escondido alguns segredos sombrios do mundo. Ela então conta a ele sobre um satélite sucateado que encontraram em um ferro velho que tem uma alta concentração do vírus que acaba com os homens a bordo. O presidente da empresa que fabricou esse satélite é agora um dos líderes da United Women Org, e isso leva Arisa a acreditar que esse vírus foi criado em um laboratório para exterminar todos os homens porque o objetivo deles é criar um mundo que compreende apenas mulheres. Ela também acrescenta que os Estados Unidos estão atualmente desenvolvendo um método para continuar a raça humana sem a necessidade de um homem. Então ela exige que todos os homens em sono frio sejam entregues a Izanami para que possam protegê-los. Ao ouvir isso, Hido imediatamente invade o escritório de Chloe em busca de respostas, mas ela descarta todas as acusações, lembrando-o de que nenhum dos homens em sono profundo morreu até agora. Ela então começa a expor seus planos para tentar Hido, mas o homem sai correndo da sala antes de ver muito dela. Depois ela liga para seus superiores novamente para informar que tudo está indo conforme o plano, e eles a alertam para ter muito cuidado com Hido. Enquanto isso, Karu consegue entrar em contato com sua mãe com a ajuda de Sui, mas Karen diz que não pode compartilhar nenhum segredo com ela. Mais tarde, ela se encontra com Hido e sugere que escapem deste laboratório para que ele possa conhecer Arisa. Então Hido vai para o seu quarto pegar suas coisas. Sui imediatamente percebe que alguém já está lá dentro, então ao entrarem cuidadosamente, eles encontram Karen e outro homem, que se apresenta como Doi, embora pareça muito diferente do verdadeiro Doi. Antes de vir pra cá, Karen colocou Doi em uma câmara de alta tecnologia que acelera o processo de envelhecimento do corpo para que ele parasse de parecer um jovem. Em apenas algumas horas, ele foi retirado como uma pessoa completamente diferente. Ela então levou Doi para o laboratório onde ele está atualmente apertando as mãos com Hido. Ele pergunta a Doi onde ele esteve ficando até agora, e Doi diz que estava na cidade de Kimun, mas teve que sair devido ao ataque terrorista. Karen então pergunta a Hido como é Chloe, e Hido diz que não sabe muito porque ele está sempre distraído pelos corpos planetários no hack dela. Mesmo que Chloe tenha salvo sua vida, Hido ainda admite que não pode confiar totalmente nela porque ambas as partes parecem suspeitas.
Depois disso, Karen encontra a Maria que a irmã dela também está aqui, então Maria corre para outra sala para ver Chifuyu. Akira, Shankai, Natsu também estão lá, e eles estão felizes em ver as irmãs se reunirem. Mais tarde, Natsu explica como a escola deles foi atacada por um terrorista, e quando souberam que havia outros homens além de Doi, o mundo deles virou de cabeça para baixo. Após a conversa, Chifuyu descobre que Maria é assistente de Rido e pergunta se ela teve algum envolvimento com ele, o que faz Maria derrubar sua bebida. Enquanto isso, Doi e Karen discutem como Rido parece maduro e inteligente em comparação com Ino. Doi então pergunta se Yuzu está por aqui, e Karen diz que ela foi enviada para um lugar mais seguro após o ataque, e nem mesmo os líderes de Mulheres Unidas sabem onde ela está. Depois disso, Karen sai da sala, mas Doi ainda está preocupado com Yuzu. Enquanto isso, Rito chama Mira para seu quarto, e quando ela pergunta sobre o que ele quer conversar, ele a convida para o chuveiro. No início, Mira pensa que ele vai se aproveitar dela, mas Rito a leva e revela que essa é apenas sua maneira de ter uma conversa secreta sem que ninguém ouça. Ele então diz a ela que muita coisa está acontecendo no mundo agora, e ele quer que Mira fuja com ele deste lugar. Mira questiona por que ele não pensou que ela contaria aos seus superiores sobre o plano dele, e Rito admite que nem cogitou essa possibilidade, porque ela sempre esteve lá desde que ele acordou. Ele começa a falar sobre como quer descobrir a verdade sobre Arisa, mas Mira diz que ele não pode ir com eles. Ela então começa a remover sua armadura de enredo e diz que será autorizada a sair se ele der uns beijos nas costas dela, mas Rito recusa, como sempre. Mira então cai de joelhos e começa a chorar ao lembrar-se de como foi criada desde o início apenas para ser a assistente de Rito. Enquanto ela desaba, Rito tenta confortá-la, mas isso leva a um momento emocional com ambos se aproximando para um beijo. Mas no último segundo, dois guardas arrombam a porta e a agente Pope diz a Rito para ir com ela. No caminho, ela revela que Akane e Sui também foram capturados e querem que Rito seja levado para os Estados Unidos, porque sua vida está em perigo no Japão. Ela então abre a porta do carro para deixar Rito entrar, mas Akane e Sui aparecem de repente e derrubam os dois guardas. Em retaliação, Pope mantém Mira como refém e ameaça estourar os miolos dela se eles se moverem. Nesse momento, ela é atingida por um taser, e são Ri e Maria, que também estão cansadas das travessuras do grupo United Women's. Logo depois, dezenas de guardas começam a correr pelo laboratório, procurando pelos fugitivos. Karen pergunta a Chloe o que está acontecendo, e Chloe descarta isso como um pequeno incômodo. Chloe então pergunta por que eles vieram aqui, e Karen diz que vieram fazer um acordo. Depois de ouvir a proposta, Chloe admite que a oferta soa bem. Então Karen pede para ela levá-los aos três magos, os três gênios que dirigem as Mulheres Unidas. Chloe está intrigada ao saber que Karen conhece sobre os magos, então ela concorda em marcar uma reunião se Doi cooperar com eles. Karen então pergunta se eles planejam tomar conta do Japão, mas Chloe afirma que estão aqui para proteger o país. Karen acredita que um japonês deveria ser quem governa o país. Então, quando Chloe pede para ela falar mais livremente, Karen diz que quer se tornar a próxima diretora de assuntos nacionais. Enquanto isso, Rito é levado para uma casa segura onde se reencontra com Mahiru após muito tempo. Lá, Rito descobre que Ri era uma oficial de relações com os cidadãos e fez muitos aliados entre os locais sendo gentil com eles. E esses locais ajudaram a garantir a segurança de Mahiru. Ri's irmã também está lá e ela informa que organizou uma escapada para eles. Quando Ri diz a todos que ficaram aqui até o pôr do sol, Rito agradece por salvá-los, quando na verdade ela só se importa com Mira. Naquela noite, Doi está explorando a caverna maravilhosa de Ikura, mas Natsu e Shunka ficam impacientes e se juntam. Doi pergunta se ainda gostam dele, mesmo que pareça mais velho, e eles dizem que sim, deixando-o provar seus biscoitos. Depois de terminar, Doi encontra-se com Karen do lado de fora e admite que se sente feliz, mas Karen diz que Chloe pode não concordar com o plano deles. Ela também diz que Rito e suas garotas fugiram e as coisas vão ficar muito mais ocupadas por aqui a partir de agora. Enquanto isso, Ri leva a equipe para um navio antigo, onde ela diz que ela e Mira podem se juntar a eles a partir daqui. Ela acrescenta que tem um contato que vai encontrá-los do outro lado, e promete cuidar do irmão mais velho de Rito, que ainda está em sono profundo. Depois que os outros embarcam, Rito aproveita o momento para agradecer pessoalmente a Mira por tudo que ela fez, e Mira diz que foi uma honra estar ao lado dele. Rito de repente a puxa para um abraço e promete que voltará por ela, e isso a faz chorar. Depois ele embarca onde conhece Hikaru, que se apresenta como membro do Izanami. Ela conta ainda que estão indo para Taiwan, onde ele finalmente conhecerá Arisa, que está ansiosa por este dia há algum tempo. Mais tarde, enquanto Rito pensa sobre tudo o que aconteceu, Mahiru chega e entrega-lhe um tablet antes de sair irritada, fazendo-o se perguntar o que fez para aborrecê-la. Ele então recebe uma ligação de Ino no tablet, que está feliz que Rito conseguiu escapar e gostaria de poder se juntar a eles. Ele também diz que Nene preparou este tablet para ele poder falar sem ser rastreado e pede a Rito para manter ele informado sobre tudo o que está fazendo. Depois que a ligação termina, Nene fica triste e pergunta a Ino se ele realmente queria ir embora com Rito, e Ino admite que não pode deixar todas as suas garotas. O quê?
Enquanto isso, Rina está sendo escoltada por alguns guardas quando Doi a vê e comenta que ela é meio atraente, o que dá a Karen uma ideia maldosa. Ao mesmo tempo, Pope está recebendo o tratamento de dona de casa de Chloe por não ter conseguido capturar Rito. Depois disso, ela prende Ri e Mira por conspirarem contra a Organização das Mulheres Unidas, mas Ri assume toda a culpa e diz que Mira não teve nada a ver com nada. No entanto, Chloe já sabe que Ri tem sentimentos por Mira e está tentando protegê-la, então ela diz aos seus guardas para trancar os dois. Com isso, ela se prepara para o próximo passo de seu plano, que é acabar com todos os homens do mundo. Por outro lado, Karen leva Doi a uma sala onde ela pede para ele escolher uma das mulheres em exibição, e ele vê Rina entre essas mulheres. Karen diz a ele que Ino não pode mais bater palmas, mas ela conseguiu permissões especiais para ele, o que significa que todas essas mulheres pertencem a ele. Enquanto isso, Rito e seu esquadrão chegam a Taiwan, e o homem finalmente vê Arisa pessoalmente. Sem perder um segundo, ele corre até ela e a abraça, e ela começa a chorar enquanto diz que esteve esperando todo esse tempo por ele. Rito então lembra a ele como ambos prometeram se tornar médicos e encontrar curas quando eram jovens, e Arisa concorda em ajudá-lo a curar o mundo do vírus que extermina os homens. Rito e Arisa salvarão o mundo do plano da organização maligna ou Chloe conseguirá eliminar todos os homens do mundo? Deixe-nos saber nos comentários. Deixe um like se você gostou e se inscreva se quiser ver mais mamães encorpadas.